Galera, olha só, chegando com Black Pantera. Promessa é dívida, né? Charles Gama aqui ao meu lado. Nosso querido Rodrigo. Não temos o Chayenne, né? Mas muito bem representado pelos dois. Eu tenho uma curiosidade, antes de mais nada, pro Rodrigo Pancho. Por que a máscara? Ela surgiu por acaso. Eu sempre trabalhei com música na minha cidade. E aí quando surgiu o convite pro Black Pantera, eu falei, cara, eu preciso criar algo que seja autoral também, né? Além de criar música, de que forma que eu posso contribuir, né? com a banda, né? E eu falei, pô, eu vou criar um personagem, né? Um alter ego. Tem várias inspirações ali, né? Tem o guitarrista do Limp Bizkit também, que ele sempre anda todo pintado, mascarado, Slipknot, Secos e Molhados, assim, tem Kiss. Eu falei, cara, por que não, né? Por que eu não posso? Só que tem uma curiosidade também. A primeira vez que a gente tocou aqui no Rio, que foi no circo, eu esqueci a minha máscara. E é um dos poucos registros que eu tenho sem máscara tocando aqui no circo. E agora eu também não estou usando máscara. Eu estou me pintando. De alguma forma eu preciso encarnar um personagem para poder tocar com o Black Pantera. É uma personalidade, Uma personalidade. Como é que surgiu o trio? Como é que vocês começaram a conversar? A gente é música há algum tempo lá em Uberaba já, mas sempre fazendo cover. E eu já tinha uma bandinha já de cover já há alguns anos e o Rodrigo, uma época a gente ficou sem bateria, o Rodrigo assumiu as baterias, foi o Metal Machine, né? Mas quando o Rodrigo já assumiu a bateria, eu já tava meio cansado de fazer cover, eu já tava meio entediado. Tinha dois guitarristas, não era guitarrista, eu só cantava, né? Eu não tocava guitarra ainda, sabia, mas não, só cantava. E durante o ensaio a gente tentou passar o som, mas não rolou. Tipo, eu falei, cara, não é isso que eu quero, cara. Já tinha o Black Pantera montado aqui, só não conseguia colocar pra fora. E aí eu saí da banda e aí eu comecei a fazer o Black Pantera. Na minha cabeça é sempre power trio, não tinha outra forma, tem que ser 3. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, como guitarrista, tem guitarristas maravilhosos na minha cidade. Tem guitarristas magníficos na cidade, mas ninguém tava entendendo o que eu tava querendo transmitir. Eu falei assim, cara, eu vou fazer essa guitarra aqui, caso que se foda, eu vou fazer esse trem aqui, eu sozinho. Peguei a guitarra, comecei a escrever as músicas, eu fiquei um bom tempo compondo, 1 ano praticamente, 1 ano inteiro. E aí quando eu falei assim, agora eu vou começar a gravar isso, e eu preciso do resto da banda. Aí eu chamei o Chayenne. O Chayenne, não dá pra mim não, porque eu falei, putz, já comecei, já errado, né? Na minha cabeça tinha que ser o Chayenne, porque eu já queria uma banda empoderada, eu queria uma banda preta já. Já tinha toda essa ideia de visual, de letras, de atitude da banda, e eu queria uma banda empoderada. Né? Eu falei assim, cara, tem que ser você, Chayenne. Não vou. Ali o Chayenne é um monstro, pô, meu irmão e um negão do caralho. Eu falei, pô, vamos lá que vai ser doido, rapaz. Ele, não dá tempo. Na minha cabeça também já tinha o Rodrigo. E aí os caras falam. E aí eu chamei os dois me dispensou, cara. Então se o Black Pantera. O Charles. Conta. É interessante a história, conta. Porque ele sumiu, né? A banda nossa cover acabou e ele sumiu. Eu e o Chayenne continuamos fazendo nosso trabalho, né? Com cover, seguindo outros artistas na cidade. E aí o Chayenne me ligou, falou, o Charles tá querendo gravar uma parada aí, autoral. Eu falei, mano, tô afim não, mano. E a gente dispensou o Charles, falei, não vou fazer. E eu não gravei as 2 primeiras músicas. Só que o Chayenne foi, porque é irmão, né? A mãe dele obrigou ele. Foi numa tarde de sábado, cara. Eu pedi o baixo emprestado pra ele. Falei, cara, já que você não vai lá gravar, me empresta o seu baixo, que eu dou um jeito lá, o Ricardo grava pra mim. Ele, não, que você vai pegar no meu baixo, não, aqui em cima do instrumento, né? Que hora que é essa porra aí? Eu falei assim, cara, 3 horas. Já grava bateria, guitarra, eu vou ir, põe esse baixo aí, eu vou embora que eu tenho que tocar. Foi totalmente assim, saca? Eu falei, beleza, só faz pra mim, então. Quando ele chegou no estúdio lá, o Gustavinho fez a bateria pra mim, é bom lembrar isso, Gustavinho, tá aí em Portugal, um abraço pro Gustavo, que salvou demais, cara. Ele acreditou no projeto ali, foi pro estúdio comigo. Quando o Chayenne chegou, a gente já tinha gravado. A voz, tá guitarra, vendo, né, Rodrigo? E batera. Ele acreditou no projeto. O Chayenne nunca tinha escutado nada, porque eu ficava compondo em casa, pra ele ser meu irmão, ele só viu tocando lá, o que é isso aí? Nem dava bola, né? Nem tinha escutado as músicas. Quando chegou no estúdio, o Ricardo mostrou, nosso produtor lá. Ele, mas que porra que é essa? Era Execução 98 e Ressurreição, das músicas nossas, minhas lá. E o cara pirou, né? Mas que afinação que é essa? Esse vocal, o que é isso aí? Que é isso aí? Ele ficou totalmente surtado no estúdio. Falei, que é isso aí? Soltamos as 2 músicas. Aí eu ouvi. Apareceu bonitão aqui, ó. Aí eu ouvi, eles soltaram no YouTube lá. Foi. E aí eu já baixei e botei no carro. E aí, a hora que eu encontrei com eles, o som tava no volume máximo. Eu falei, porra, velho, que arrependimento, cara. Queria ter gravado essas músicas, né? Só que o cara que gravou, ele só gravou. Tudo foi se encaixando, porque o Gustavinho não podia ficar na banda. Aí rolou um primeiro show. Na época foi o Max é um ótimo batera.
só que ele é um batera mais de metal. Eu queria uma coisa mais groovada, eu queria um batera que conseguisse passear por vários nichos, porque a banda mistura muita coisa ali. A gente fez o primeiro ensaio, eu senti que não rolou, porque eu precisava de um batera mais maleável, mais do hardcore, mais da bruxaria, da macumba, entendeu? Aí eu fiquei secando, Aí o Rodrigo secou tanto. Enfim, o primeiro jogo o cara não foi legal, não rolou a nossa amigaça até hoje. Ele entendeu isso que não encaixou. Eu falei assim, vai Rodrigo, então vamos fazer o primeiro ensaio. Chegou de máscara. Cheguei de máscara, assim, Do nada chegou de máscara, não falei nada porque eu achei genial, até porque eu acho que assim, quando você monta uma banda, eu não quero ser general de nada, cara. Tanto é que quando os meninos começaram a compor nos outros álbuns, pra mim foi maravilha. Quando o Rodrigo ia trocar máscara, cara, e é massa, porque como eu toco em alguns anos, eu sei de separar o Rodrigo do Rodrigo Pancho. Quando acaba o show e volta a ser o Rodrigão de novo, mas ali no palco, cara, é insano. Cara. Se a gente sente isso, a gente tem essa ligação. Então, quando o Rodrigo chegou com a máscara, achei genial. Eu falei assim, putz, você me surpreendeu, cara. E na primeira passada, acho que no primeiro ensaio a gente já fez umas duas uma vez. Foi. Dos músicos, assim. E aí o Black Panther é essa história que tá aqui hoje. De antemão, esses dois aqui não queriam não, meu cara. Ainda bem que eu insisti demais com eles, mas se não, seria outros caras aí comigo aí, bicho. O nome, você já tinha o nome pronto também na cabeça? Não, na verdade não tinha o nome ainda não. Já tinha todo o conceito. Tá. Porque como eu fiquei muito tempo sozinho, ninguém queria tocar comigo. O primeiro nome que eu decidi seria Charlene Project Black Demon. Que era só eu mesmo, então enfim, eu ia ver o que eu ia fazer, contratar alguns músicos, mas eu seria eu sozinho. Porque na minha cabeça eu não conseguia pensar se não fosse os outros, se não fosse o Rodrigo Chaen. Cara, tem que ser os caras. O conceito já era totalmente do Black Panther, esse que se mantém até hoje. E aí, dentro desse conceito, né? Vocês têm letras muito fortes, né, cara? Aqui com uma pegada realmente na questão social. Vocês hoje se vêm cantando outras coisas ou é isso, assim? Vocês acham que esse é um mote que tem que ser perseguido até em função do país que a gente vive? Quando a banda começou, as primeiras composições que eu fiz, nem todas eram sobre o caos, né, que rende nossas letras, porque social, o primeiro álbum foi meio que um álbum no susto, né, então eu fiz música pro cara entrar no mosh mesmo e pular, eu fiz música sobre o cara do skate, eu fiz música, mas já tinha com certeza essa parte de escravos, política, né, já tinha escravos, que era essa questão da escravidão e tudo mais, mas na verdade a gente foi aprendendo com o tempo, e com os fãs da banda que foram aparecendo, nos ensinou muito, foi muito didático isso, né, esse processo. A gente foi tomando dimensão do quanto que era grandioso, quanto que era pesado você ter uma banda com o nome de Black Pantera, que remete ao Partido dos Panteras Negras, né? Que era um movimento lá nos Estados Unidos que lutava contra a opressão, com a repressão da polícia. Então, cara, então a gente começou a se aprofundar mais, a estudar mais, a colar mais com a galera dos movimentos sociais, dos movimentos negros, né? E estudar e se aprofundar. Tanto é que se você for ouvir o primeiro disco, você vai ouvir o segundo e vai ouvir o terceiro, você vai vendo uma evolução nas letras principalmente, né? Que aí o Chaen foi entrando, né? O Chaen é um excelente letrista, né? O primeiro disco foi inteiro do Charles, mas do segundo disco e o terceiro, metade do terceiro tem o Chaen, tem algumas coisas minhas também. Então a gente foi começando a tomar essa dimensão. Falei, caramba, velho. Não é só muito grande pra bater cabeça. Porque no primeiro álbum, realmente, minha cabeça era de fazer uma coisa legal, que chegasse até as pessoas, mas que afetasse o cara do skate, que afetasse o cara dos movimentos, que afetasse o cara que tá querendo só escutar um rock de noite. E hoje em dia a gente tem consciência que a gente consegue afetar todos esses, mas realmente falando naquilo que é necessário. O nosso país tem passado nos últimos anos, né, terríveis. Então, assim, querendo ou não, a nossa banda meio que tomou a bandeira disso, né, cara? A galera nos entregou isso como uma forma também de expressar. É meio que uma missão, também, né, Charles? Não é? Total, a gente pegou, cara. total. A gente pegou, porque foi interessante você perguntar do nome, porque quando eu fiz o nome lá atrás, o Chaen e o Rodrigo já na banda, e eles perguntaram que nome que vai ser, mas na minha cabeça já tinha um Black Pantera já. De alguma forma eu queria homenagear os Panteras Negras, eu não poderia colocar Panteras Negras, porque são mil referências, tem um partido, tem um filme da Marvel, assim, cara, vamos tentar juntar o Black de inglês com o Pantera de português, a gente tem o nome de uma banda legal, que consegue homenagear várias pessoas, vários movimentos dentro disso. Querendo ou não, a Pantera se tornou uma referência de luta do preto no mundo. Não só nos Estados Unidos, com as Panteras Negras. Então, quando a gente conseguiu encaixar o nome, foi um nome lindo, tal, mas quando a gente viu o peso disso, cara, e hoje o peso que é isso, porque hoje em dia muito mais a banda cresceu, então a gente consegue chegar a muito mais pessoas. É muito grande, cara. E tem uma galera que a gente tem sentido isso, que vem através da gente, não é mais só pelo rock, pelo noise, é realmente pelo que a gente tem a dizer. Pela pauta, né? Então, cada vez mais a gente sente essa necessidade de se aprofundar mais, né, nas pautas. E tipo aquele lance, aquele cara que vai no show do Roger Waters e fala assim, pô, o cara tá falando de política, eu vou embora. Tem esses caras também? Bastante. No começo tinha mais, né?
Eu acho que sim, pelo menos a gente conseguiu estabelecer um fator o seguinte, a galera do rock and roll, apesar de ter aquele cara que vai sem saber o que tá acontecendo, não mistura política, não, com música e tal. A gente ainda escuta isso muito, mas colar no show pra ficar atrapalhando, gritando lá, não cola. A gente já viu É mais na rede social. Na rede social tem bastante. Quer ficar e até de amigos saco, mesmo da cidade. Assim, Shane, gosto muito de vocês, eu torço. Só que assim, não, vamos tentar falar de outra coisa, vamos falar de um Camaro amarelo. Eu falei assim, não vou falar do Camaro amarelo, não. Quando realmente estiver na hora de falar do Camaro amarelo, estiver tudo bem, onde nossos filhos não estiver passando fome, dificuldade, nossos vizinhos ali tiver, sabe, a nossa polícia for concreta, nossa polícia estiver ajudando, a polícia não for tão truculenta, eu vou cantar sobre o carro amarelo, sobre o passarinho ali na árvore, mas no momento eu acho que não é hora disso. Tem bandas já demais fazendo isso aí, saca? Como Homens Pretos, Corpos Pretos que existem até hoje, eu tô 30 anos aí tomando empurrão, né, de policial, sabe, ir no shopping, segurança me seguindo, a gente vive a pauta do racismo. É bom falar isso na Câmara. Eu num bar sentado, vários amigos mesmo meus que estavam ali, desse um amigo falou assim, Charlene, você nunca passou racismo? Não, Charlene. Aí eu olhei assim e falei assim, tá, mas por que você acha que não? Porque, tipo assim, aí olhou pra um amigo nosso que estava também no bar e falou assim, olha, o fulano X, não vamos dar nome aqui não, né? Fulano X ali, bermudão e tal, você já é um carinha, você trabalha de modelinho, você é bonitinho, você nunca passou racismo? Tipo assim, cara, saca? O cara é meu amigo há anos, tem a capacidade de falar assim, que eu não passo racismo, porque às vezes minha vestimenta é mais emblemática pra sociedade em si, porque eu tava com uma calça jeans e o amigo ali tava com uma camiseta fogo na bomba, eu falei assim, cara, mas não, cara, não tem nada a ver isso, né? Entendeu? O racismo não tem só a vertigem só do que se veste, do que se come, do que se vive. É uma situação estrutural, né, cara? Na verdade, um preto quando nasce, ele já tá com um alvo nas costas, cara. Nosso amigo advogado na cidade, lá o Vinição, abraço Vinição. Pô, puta negão do caralho, anda num carro bem, mas eu sempre parei perguntando de onde que ele quer carro. Não sou porque o cara estudou pra caramba, entendeu? Mais de 10 anos estudando pra ser um bom advogado, tá ali, o carro dele, ele compra com o dinheiro dele, mas o policial não quer saber disso. É um homem preto andando no carro, né, mano? Num carrão. Peraí, tá alguma coisa errada. Não tem nada errado, cara. A gente quer falar sobre as coisas que a gente vivencia e as coisas que a gente vive, né? Que a gente vê, né, nas ruas, por onde a gente passa, né? Em várias cidades. Parece que é a mesma coisa, né? Não muda, né? Se você muda de cidade, mas as periferias continuam, né? A polícia continua truculenta. E o Rio é uma cidade aqui, a gente vive muito isso. Pela quantidade de favelas, enfim, né? Isso fica muito explícito. Vocês cantam, você tem, por exemplo, um conterrâneo, né? Uma das bandas mais celebradas do mundo, Sepultura, decidiu cantar em inglês. Vocês escolheram a língua portuguesa exatamente pela mensagem. Exatamente pela mensagem. Desde o começo, quando a gente montou a banda, eu sempre tive na cabeça assim que chegaria uma hora de fazer alguma coisa em inglês e tal, mas assim, nunca passou, falei assim, eu vou fazer um álbum todo em inglês. Sempre foi em português, cara. Sempre, porque eu acho assim, as coisas aqui estão muito urgentes, cara, sabe? Quando eu montei a banda quase 10 anos atrás, tava rolando muito rock and roll no Brasil, mas já tava bem escassa a situação. E na verdade não tava aparecendo nada novo. E não tava aparecendo ninguém que falasse sobre essas pautas, assim. Até tem, mas tá no underground, né? A gente não vê o mainstream, sabe? Sim, você não vê o mainstream se posicionar. abrindo a boca e falando, e fazendo letras assim, sabe? Que chegam. E aquele momento que eu montei, cara, eu falei assim, cara, tem que ser em português. A galera precisa entender, porque veio aquela conversa, o rock and roll no Brasil morreu. Nunca, cara. Entendeu? O que morreu foi, na verdade, os apoios vindos de televisão, às vezes de rádio. As mídias rádios sobrevivem também, ainda, né? A mídia em si não viu os interesses no rock, o funk cresceu, que a gente adora, o rap cresceu, que a gente adora, tem espaço pra todo mundo. Mas, na verdade, o que aconteceu com o rock, ele foi empurrado de ladinho, mas não quer dizer que não tem espaço. Você pega, por exemplo, esses grandes eventos que a gente anda, o tanto de banda que tem maravilhosa, cara. Você falou do rap, tem um cara de Minas, do Jonga, que tá Jonga, fazendo um trabalho maravilhoso, né, cara? Parceiraço, cara. Inclusive tem a música, uma música que chama Fogos Racistas, que foi inspirada na música dele. Você acha que hoje, assim, o rock, ele tá precisando de uma sacudida? Por que eu tô te perguntando isso, cara? O rock sempre foi transgressor, o punk rock sempre foi questionador. E hoje você tem situações assim que é difícil você acreditar. Você tem um cara que cantava Nós Vamos Invadir Sua Praia na década de 80 e defendendo coisas que a gente não acredita que o cara defende. Você tem uma banda como Xamã terminando porque o baterista, né? O Ricardo, o professor, ele tá apoiando situações antidemocráticas. Isso causa um certo espanto, né, cara? Total, mas eu acho que isso veio por conta desse governo, né? Na verdade, eu acho que eram pessoas que já tinham esse pensamento, mas estavam guardando ali pra eles ali, né? Era aquele preconceituoso enrustido, Mas né? o fato do cara ser roqueiro não é um contraditório, hein, não? Total. Muito extremo, cara. Muita gente não O cara não entendeu nada, né? O cara não entende o que ele tá assim, cantando, olha, né? acho que você passa os anos sem entender o que tá acontecendo aqui, tipo assim, participando das rodas, vendo a galera, vendo os movimentos. Eu acho assim, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, saca? Claro. Mas assim, também entendam se a gente for aquela galera que ia afastar disso, entendeu? Que é o que aconteceu, por exemplo, infelizmente o Xamã, a gente perdeu uma puta banda, né? Porque os outros membros
tem a sua opinião também dentro disso, e a gente respeita isso aí também, saca? Acabou, mas assim, no geral, o rock and roll sendo transgressor que é, cara... Galera, tá meio errado o pensamento de vocês aí, de olhar pra câmera aqui, tá errado isso aí, cara, não é assim, mano. Saca? Hoje um evento desse aqui é muito bom pra ver o que as bandas vão pautar aqui, o que a galera vai pautar aqui, saca? É o verdadeiro rock, sua essência. E esse que precisa empurrar, às vezes pra trazer até as grandes mídias e trazer esse saculejo que precisa. Agora, a galera tem apoiado muita gente, visto na gente alguma coisa especial. Ótimo. Se tiver que ser a gente empunhar esse cajado, a gente vai, cara, pra trazer que é a tudo pauta, que precisa. que é o que a gente tá falando. Assim, tem muita gente que às vezes vem pra conhecer a banda, vem pelo show, não só pelo rock, pela pauta. Pela distorção, né? Vem pelo que a gente tem a dizer. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é isso que está faltando nas bandas mainstream, por exemplo. Então, às vezes, é tomar um lado, tomar um partido, né? Hoje parece que uma galera mainstream que às vezes podia estar apoiando aí, né? Até a queda desse governo ficou em cima do muro. Então, o Black Pantera vem ali, ó, a ponta de lança. Total, cara. Sem massagem. Então, eu acho que as pessoas têm se identificado com isso. Caramba, os caras estão falando direto ali, sem rodeio. Muita banda grande em cima do muro, e o Black Pantera tem conquistado muitos fãs por conta disso, porque a gente tá ali firme na nossa posição, sabe? Eu acho que a gente tá no caminho certo, sabe? E tem um lado também de vocês criarem uma identidade muito forte, Total. né? Cara, assim, vocês não têm 10 anos, né, de estrada. Não. Essa ascensão, ela foi construída, assim, de forma estratégica, com algoritmo, rede social? De forma alguma, cara. Famoso no pelo, né? Total. Famoso no pelo, cara. Foi o crescimento... 8 anos, né? 8 anos ali, cara. Tipo, crescendo aos poucos. A gente começou na cidade de Uberaba ali. A gente gravou. E aí, cara, eu procurando sites pra mandar a música pra galera escutar, eu descobri o Afropunk nisso aí. E mandei pro Afropunk. E de um release do Afropunk, a banda começou sozinha a fazer sua trajetória. Isso sem padrinho, sem ninguém. Porque quando a gente conseguiu a viagem pra gringo, os caras falaram assim, ó, vocês querem vir tocar? É interessante vocês e tal, uma banda do Brasil, de rock. E a gente tem um dinheirinho aqui, o dinheirinho deles é assim, cara, entendeu? Tipo, a gente fez uma conta que a gente ficou 5 anos pagando, quase 4 anos pagando. Esse qual que a gente fez na gringa abriu um monte de espaço pra gente, saca assim, gigantescos. A viagem de vocês pra Europa foi um investimento? Foi um investimento. Todas as viagens nossas foram investimento. E cada vez que a gente ia, a gente destravava uma portinha, né? A primeira vez que a gente viajou para fora do país, a gente tinha 2 anos de banda. Foi em 2016. Foi para Paris tocar no Afropunk, né? Só que de lá, o pessoal do Download Festival, que é um festival muito maior, que também rolou na França, convidou a gente para tocar em 2017. Outro ano foi. Então, cara, foi uma sucessão de coisas. Aí o pessoal fala assim, cara, pô, como é que você tocou no Rock in Rio? Caralho, senta aí que eu vou te contar então. Eu vou contar a história aqui da minha vida. Tem toda uma ponte que fez a gente chegar até o Rock in Rio. Como diria o Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei. Nossa, minha caminhada brabíssima. Muita gente fica espantada, pô, porque viu o cartaz lá e falou assim, mas de onde saiu esses caras? Eu falei, calma, mano, dá uma olhada no underground aqui, cara. De ter que dormir na rua, tipo, quando a gente foi tocar no Brooklyn, no Afropunk, em 2018, a gente tocou em Nova York. Né? A gente chegou lá no berço dos Panteras Negras. E era sempre muito precário, muito underground. A gente não tinha produtora, a gente que fechava as coisas. Né? Então foi a partir de 2018 que o Adriano entrou? 2018, Drizeira? 2018? Você apareceu, não foi? 2018, né? 2017. A gente fazia muito pelo rumo, assim, muito pelo instinto. Que muita gente talvez não faria por conta de comodismo. Então, como a gente não tinha nada a perder, a gente ia. E uma coisa foi... Isso foi dando bagagem, foi criando casca. E aí o pessoal daqui do Brasil começou a enxergar mais a gente. 2019 foi o ano que a gente mais tocou, assim, né? 2019, né? Muito. Só que aí veio a pandemia em 2020. E aí um detalhe interessante, vocês se reinventaram no pior momento do planeta. Vocês em plena ascensão, voando alto, e aí vem uma pandemia para pisar, né, cara? Meteu freio na gente total, né? E tinha aquela coisa, né? Todo mundo no começo da pandemia pensou, até quando vai isso aqui? Porque só piorava as notícias, né? Tá, vai sair vacina, vai ter uma variante agora. Aí já veio outra variante. Cara, então assim, a gente ficou meio que surtadão. Eu mantive a experiência até o último momento. E no meio da pandemia, a gente não se aquietou de nenhum. É importante dizer isso aí, que a gente fez um EP no meio disso.
A gente depois, né, gravou também uma Ascensão também no meio da pandemia, né, cara? A gente fez as nossas lives, mas a banda cresceu mais, pelo menos na internet, bastante, mais na pandemia, porque a gente tava sempre engajando ali, sabe? Pedir pra todo mundo se proteger, fazer o core, mas a gente não deixou de fazer e de dar conteúdo pra galera. E eu acho que é onde o pessoal da rede social começou a prestar mais atenção no que a gente falava. Não só na música. Pô, não tem show? Então vamos criar conteúdo. Então a gente foi criando lives, fizemos um EP, Capítulo Negro, gravamos, né, o disco em 2020, só que a gente soltou só em 2022, né? Então a gente ficou 2 anos segurando o disco gravadinho, né? Gravamos só nós e o Rafa, só os 4 lá, gravando, não ia pra lugar nenhum. Da deck ali pro hotel, do hotel era de frente. Então, a gente foi segurando a onda e criando conteúdo. Então eu acho que isso, pô, a gente mais que dobrou o número de seguidores. Então, quando a gente começou a soltar a turnê, a galera já conhecia a banda. E queria ver ao vivo. Caramba, eu quero ver esse cara ao vivo. Pô, como é que é isso ao vivo? Né? Ao vivo é lindo demais. Então, ano passado foi um ano maravilhoso. Foi o ano que a gente mais tocou. Né? Eu acho que esse ano vai ser melhor ainda. O palco do Rock in Rio foi o mais importante hoje? Ah, com certeza, cara. Com certeza. Por 1000 fatores. Especialmente, eu digo pra mim, né? É um sonho de moleque, cara. Eu me lembro de assistir o Rock in Rio 2001, né? Já tinha televisão ali e tal, e passou os shows. Eu falei assim, rapaz, quanto que esse Rock in Rio... Porque a gente só ouvia falar, né? Meu pai tinha um vinil, o bolachão de 85, e eu ficava namorando aquele trem, e passava as imagens de vez em quando na televisão e tal. E quando saiu do Rock in Rio 2001, que eu pude assistir, eu falei assim, cara, eu quero tocar nisso. Aí com o tempo você vai descobrindo que não é tão fácil assim. Você tem aquele som de moleque, você tem a camisetinha do Guns, não, eu vou tocar nisso aí um dia. Só que com os anos você vai vendo que é complicado. Quando a gente começou o Black Pantera, começou a tocar, eu falei assim, cara, meta, viu, Rock in Rio, cara. E a gente entende o quanto que o Rock in Rio é pesado, especialmente hoje em dia. Depois que a gente já tocou, já passou tudo já, o quanto que o Rock in Rio te traz, sabe? Já tem 3 meses. A gente tá colhendo, ainda a gente tem essa... tá colhendo muitos frutos bons. A gente começou a colher desde quando anunciou que a gente ia tocar. Anúncio já. Aí depois que tocou com aquela visibilidade, ao vivo no Multishow. E foi maravilhoso, por ser o primeiro show, né? Por ser um dia do metal. E ser uma banda preta dentro do dia do metal, representando uma parada toda, abrindo o festival. Depois de uma pandemia, né? Foi então... assim, números gigantescos. No dia eu não consegui nem mexer no telefone, cara. Travou tudo, era mensagem demais, e é legal, a gente gosta de mandar um beijo pro Beraba. O Beraba fez uma campanha, os bares estavam todos abertos, passando show 2 da tarde, cara. Foi lindo. Tava isso, tipo cara. Final de Copa, sabe? O pessoal da cidade abriu os bar, botou telão pra galera assistir o show, sabe? Galera faltando trampo, pô. O nego arrumando testado falso aí, gente. Não, e tem um Mas a lance galera legal, tem cara. show, cara, de orgulho da gente, sabe? E vocês tocaram no super palco, porque tem uma galera que toca naqueles palcos alternativos, que já toquei no Rock in Rio, lá no Coreto ali e tal. Sim. Mas vocês tocaram no Sunset, que Sunset é especial, né, o palco que é o caminho pro palco mundo ali. Total. E isso talvez tenha mostrado a força de vocês. A ficha caiu antes disso. Demorou a cair demorou pra cair, mim. Né, também, demorou. Na verdade, assim, a gente foi ter noção. A gente assiste Rock in Rio muito, toda vez que tem Rock in Rio, a gente vê pela televisão. Pela televisão é uma coisa, gente. Vamos ser bem, né? Quando a gente chegou um dia antes, acho que aquele dia que a gente foi ver antes, que a gente ensaiou o dia todo. Durante o ensaio, até o Living Cola apareceu lá. Até errei as músicas tudo, que os caras estavam lá olhando. Né? Mas enfim, aí de noite a gente foi pra Cidade do Rock, a gente não tinha ainda. Aí a gente foi conhecer. De noite, não tinha nem funcionário, só tava lá aberto lá. E a gente olhou aquela estrutura toda. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu olhei aquele pau daquele tamanho e falei assim, gente, isso aqui tudo pra nós 3 aqui. Aí você mija, caga na hora, mas depois se acalma e eu falei assim, vambora. E a gente lutou por isso. Então quando a gente foi de manhãzinha passar o som e tudo mais, cara, e acho que depois da primeira música, e sempre isso, cara, depois da primeira, no circo vai ser a mesma coisa. Depois da primeira você vê que tá tudo certo, cara. Aí tamo em casa, cara. Mas assim, o Sunset é muito poderoso, cara. Ele é muito poderoso, sabe? Mas o circo faz parte muito, dessa ponte, sabe? A gente que gosta do rock, da parada alternativa, o Circo Voador ele tem uma importância muito grande. Eu gosto de estar aqui desse jeito, vazio aqui. A gente tá aqui vendo a entrevista e já tô sentindo energia assim, esplêndida isso aqui, cara. É muito... É o segundo de vocês aqui. É o segundo, esse vai ser o segundo. Vai ser o segundo, cara. Pra gente foi um divisor de águas o circo, né? Porque quando a gente veio tocar no circo, a gente não tinha uma gravadora. A gente ainda era independente. Então o Rafa, que é daqui do Rio, né, da DEC, ele viu a gente aqui no palco do circo. Quando acabou o show, o cara já foi no backstage ali, cara, eu quero vocês, velho, porque o show foi muito foda, não sei o quê. Então, assim, e aí uma coisa vai puxando a outra, né, velho? Tipo, você tá numa gravadora é importante também, né? Hoje nós somos uma exceção, né? A gente quer ser, eu espero que seja a regra, né? Que outras bandas venham, né? Bandas pretas, bandas
de mulheres tudo, também, tudo, né? cara. Então a gente luta sobre isso, as nossas músicas falam sobre isso, né? Sobre mais igualdade, né? A gente luta que não seja um susto ter uma banda preta, uma banda indígena, uma banda LGBT. Falou, gente, o que é essa exceção? Por exemplo, chegou uma banda preta aqui, você é tratado como uma banda comum. E não ser uma surpresa pra ninguém, tem uma banda de metal preta tocando de mulheres, saca? Isso é normal mesmo, a gente luta que seja normal. A maioria no rock, no metal, ainda é o estereótipo, né? Do metaleiro brancão, cabeludão ali, né? E a gente tá no Brasil, né? Então a gente espera que seja mais diverso cada vez mais. Como o nosso país é. É isso. Exatamente. E o circo fez parte disso, porque a gente veio, tocou, entramos na gravadora e pô, não tem jeito, né, mano? Você tá na gravadora, você vai crescendo também, né? Porque a gravadora te ajuda a chegar em lugares que às vezes você, como independente, você não consegue. É você achar o equilíbrio, né? Sim, cara, sim. O underground e o mainstream pra buscar, Sim, de fato, claro. forças e seguir, né? Mesmo porque a gente ainda toca em eventos undergrounds. A gente gosta pra caramba, A gente na ama verdade. tocar Ama, no chão, em praça pública, Sim. sabe? Porque a base do nosso público tá ali. As pessoas que entendem o que a gente fala, né? Quando a gente fala sobre violência policial, quando a gente fala, né, sobre preconceito, o pessoal tá no underground, né? Então a gente gosta de transitar por festivais grandes, né? Igual a gente fez o Rock in Rio, vamos fazer o Lollapalooza em março, e em festivais menores, né? O circo tá nesse meio aí, né? Tá dentro desse Total, espectro aí, né? Total. Charles, Irmão, prazer, irmão. satisfação, Rodrigo, prazerzaço. fãzaço de vocês, Obrigado. cara. O trabalho de vocês é muito importante. Eu gosto sempre de ressaltar isso, porque banda nova que chega com uma proposta de verdade, Sim. né, tem que ser abraçada. Parabéns. Obrigadaço, Parabéns, a gente quer agradecer também aqui em nome do Shine, também que não pôde vir, o Adriano também tá ali, toda a equipe do Black Pantera. Que vocês continuem essa caminhada aí, dando espaço Valeu, para as cara. bandas. Tem a molecada fazendo som aí, que precisa disso aqui, sabe? Precisa até de uma câmera ligada para conversar com eles, sabe? Eles querem falar, cara. A gente agradece muito, um beijão a todos, continua acompanhando a banda. Rock and Roll não está morto no Brasil, a gente só precisa de mais espaço, é nóis. É isso, obrigado. Obrigadão, Obrigado gente. pelo espaço aí, Charles, sucesso. Rodrigo. Olha só, Black Pantera.